Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. Olá, muito boa noite. Está começando a partir de agora o nosso encontro de todos os dias, o Atualidades Pampa para todo o estado do Rio Grande do Sul, com as notícias que marcaram este dia e notícias que talvez marquem os próximos dias também. Dizem que agora é para valer. Luciano Huck não será candidato à presidência da República. A propósito de Luciano Huck, o ministro do TSE, Napoleão Nunes Maia, do Tribunal Superior Eleitoral, mandou arquivar a ação que o PT tinha impetrado contra Luciano Huck, contra Faustão e contra a Globo. Vamos saber as suas considerações. Hoje também, mudando completamente de assunto, nós tivemos um acidente bastante significativo na Anita Garibaldi, esquina com Freire Alemão. Saídas de garagem, descida de Anita, distração das pessoas e que acabou trazendo uma pessoa bastante ferida, a motorista de um dos veículos. E o desembargador Neviton Guedes, que é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, atendendo um pedido da defesa, suspendeu o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, previsto para o próximo dia 20 em Brasília. Por quê? Operação Zelotes, né? É esse o problema dele. Ele estava envolvido, né? Ele é réu na Operação Zelotes por suposto tráfico de influência na compra pelo governo Dilma dos caças suecos, que já se falou algumas vezes aqui. E esse negócio vai acabar envolvendo, Pizza. Alguém vai ter que depor nisso aí, alguém vai ter que explicar, né? A propina, se teve propina, se não teve propina, se teve grana por fora, enfim. É que a negociação envolvendo esses caças suecos, fabricados pela Saab, os Gripen, envolve bilhões de dólares, não é meia dúzia de merréis, não. Envolve muito dinheiro e transferência de tecnologia para a Embraer. Então, é preciso investigar. Agora, tinha que ir para a justiça isso? Será que isso não podia ser investigado pelo Tribunal de Contas da União? O Tribunal de Contas da União não podia? Olha, esse negócio que envolve bilhões de dólares e compromete o caixa do país por décadas, a gente queria dar uma olhada. O Tribunal de Contas foi feito para quê? Para pegar papelzinho, olhar, carimbar e mandar embora? Mas estão passando por cima de muita coisa, mas né, aí, mas tem que esperar ir para a polícia, tem que esperar ir para a justiça para eles investigar, para ver se tem alguma coisa errada. Então não precisa de Tribunal de Contas. Eu concordo contigo. Então, precisa de Tribunal de Contas. Quantas vezes tu vê as coisas que passam batido pelo Tribunal de Contas? Parece que alguém só põe em cima assim da pilha e pá, e alguém acima. A sensação que eu tenho é que o Tribunal de Contas foi feito para chutar cachorro morto. Prefeito, muquirana de município pequeno do interior. As coisas grandes passam tudo do jeito que passa e faz o que faz e fica por isso. Olha, eu acho o seguinte, que esse país é um país de fancaria. Essa é a palavra, é tudo brincadeirinha, vai aqui, diz o que diz, como diz o Chicão, mimimi pra cá. Não é brincadeira, não. Porque não acontece nada. Esse negócio, o Luciano Huck, aí o jato que ele comprou foi no governo da Dilma, foi financiado mais. Mas ele agora desistiu mesmo, né? Pressionado pela Globo, a Globo fez uma pressão forte nele, a mãe pressionou, mas principalmente a Globo. A Globo assim, ou tu vai ou tu fica, não dá as duas coisas. Então, eu disse de fancaria por isso, né? Como disse o Vitorino, mas vem cá, por que não pode ser investigado? Tem que ser por isso, tem que ser por aquilo. Então, uma série de alternativas pelas pessoas, justamente, que não querem cumprir com a lei, que não querem ter ordem, que não querem ter disciplina na sua vida. Então é aquela velha história, onde todo mundo manda, ninguém obedece. Magda, essa história do Luciano Huck tem mais componentes, viu? Ele descobriu que quando você é candidato a um cargo importante, principalmente o mais importante da nação, você bota um alvo assim no seu peito. Claro. Com certeza. Nas costas e no peito. Claro. Você vira vidraça. E aí, a última coisa que o Luciano Huck quer é que deem uma geral na vida dele. Já começaram. Porque já acharam esse jatinho, 16 bilhões. 17,300. Agora, o BNDES, que foi criado para financiar a indústria, financiar investimentos, infraestrutura, estradas, financiando jatinho para o Luciano Huck. Olha a esculhambação que está esse país. Isso merecia que o presidente do BNDES, que é a
continuando esse negócio, fosse pra rua, ou preso. Preso, eu acho que preso. Pra rua não dá. Porque é um absurdo. Aí o Luciano Huck não vai querer que investigue aquelas propriedadezinhas dele lá em Angra, aquelas ilhas, aquelas pontinhas de praia, Fernando que de ele Noronha, fechou. Hotel Fernando de Noronha, Ele não quer que... Posada. Sabe? Não, deixa a minha vidinha como tá aqui, fica escondido debaixo da mesa, que é o melhor negócio. Tá, mas ele não ficou sabendo... Mas ele tem uma empresa que ele é sócio que ele vai ter que abrir mão, teria que abrir mão, porque tem uma cláusula no contrato social da empresa que ele não pode se candidatar em nenhum cargo político. Tem mais esse negócio da empresa. Mas ele não descobriu que a vida dele ia ser investigada, colocado abaixo agora, né? Não, mas ele não imaginou que fosse tanto. Ele já sabia. Mas ele não imaginou que fosse tanto. Não. Imagina, foi achar o financiamento do jato pelo BNDES. Não, é que olha aqui, eu acho que tudo isso que o Luciano Huck fez, ele sabia que ia terminar nisso. Vem ao encontro do que a Jéssica está dizendo. Ele já sabia. As relações dele com o Sérgio Cabral. Não, mas é que eu estou dizendo, ele não é um cara burro. Ele já sabia, mas ele foi para a vitrine para ver como é que era. E já descobriu que... Bom, enfim, o Luciano, quer um conselhozinho? Fica quietinho, amiguinho. Não, ele já tá fora. Acho que nem... Tuas amizades nebulosas, fica aquele programinha vagabundo. Será que ele não lembrava? Fala assim, não se fala do programa dos outros. Não faz igual os outros que tem dor de cotovelo que falam do nosso. Programa, Será que ele não lembrava do programa que tem o Luciano Huck? Será que ele não lembrava do passado negro dele? Ah, claro, né? Capaz que não. Será que ele não lembrava, assim, do passado negro dele, das coisas que ele aprontou? As relações nebulosas de gabinete. Fala, Chicão. Um grande acontecimento do Carnaval, Cacau Menezes me falou no WhatsApp, cara que eu conheci em Florianópolis, milionário, que ele é presidente da Brastub. A Brastub é a maior empresa de andaimes de construção civil no Brasil. Cacau Menezes? Não, o Cacau Menezes falou do Carnaval e essa outra pessoa. O Douglas Aguiar. O Douglas Aguiar eu conheci uma vez numa festa na Patiá, quando a Patiá tinha ainda em Florianópolis, não tem mais. Esse cara, ele saiu do mar segunda-feira e estava com os pés todo molhado e cheio de areia. Cheio de areia. Então ele entrou no Café de la Musique e queria lavar os pés. Aí o cara disse, não, a água que o pessoal está usando, então me traz 10 garrafas de Vive Clicquot a R$ 1.500. Esse é o cara que eu admiro. Ele lavou os pés com Vive Clicquot. Saiu R$15 mil a lavagem dos pés dele. Esse é um multimilionário, um cara honesto, sério, que batalha. Então, eu sou fã do Douglas Aguiar. Eu queria ser mulher para me encontrar com ele. Deixa eu te dizer, é uma coisa muito engraçada. Eu garanto que ele é milionário. O resto... Sinceramente, aliás, fazer isso com um monte de gente passando fome... Mas não tem nada que ver isso. Com certeza, com muitas pessoas que estavam trabalhando lá, que precisavam desse trabalho. Ele não precisava fazer isso. Olha aqui, ó. O dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. Mas isso já é rir da cara do povo. A Secretaria da Receita Federal... Tem 9 Ferrari, tá fora disso. Todo mundo que é rico no Brasil é Receita Federal. O cara não pode fazer. Ele fez uma festa de Réveillon em Floripa, na Lagoa da Conceição, gastou R$200 mil e botou em tudo que é jornal. O cara não pode ter sucesso? Sim, mas não fazer isso. Não merece meu respeito. Porque eu nunca vi milionários. Eu nunca vi Antônio Hermílio de Moraes fazer isso. Antônio Hermílio de Moraes é um velho. É um velho, Antônio Hermílio de Moraes? Era um senhor. O Antônio Hermílio de Moraes, para te ter uma ideia, ele não é apenas um dos caras mais ricos do Brasil. Não tem nada que ver essa história. Sim, esse negócio de lavar os pés com o Vivo Clicquot. Mas ele tem, pode, querido. Sim, tem muita gente que tem, pode muito mais e não faz. Mas ele quer fazer, o dinheiro é dele. Essas pessoas, com as pessoas. Essas sim são admiráveis. O respeito com as pessoas, só que esse deputado ali vai ali na Assembleia e chama aquele vadiozinho ali, que rouba de nós ali. Não tem nada a ver, garçom. Chama aquele vadio, cachorro, fácil. Mais um de cada vez. Esse sujeito ele quiser. Não merece meu respeito, aquele deputado ali. Tira o som deles, por favor. Aquele deputado ali que estão roubando ali. Tira o som. Para piriguete, a 3 pilas CC. Concordo, Vitorino. Que concorda é Ele humilhou os trabalhadores que estavam no local. Que trabalhador, que trabalhador. Mas eu estava falando a mesma nessa coisa. vibe. Trabalhador. A mesma coisa extremamente desagradável a atitude de todos vocês. Deles, tá? Não, espera um pouquinho, Chicão. Espera um pouquinho. Essa coisa de fazer gagagá não é engraçado. Tá? E quando eu peço para vocês pararem também, vocês não pararem, não é engraçado. É engraçado num limite, depois perde a graça. Acho que o Chicão contou uma história folclórica,
que é um folclore para ele, a gente tem que respeitar essa pessoa. E o cara não está pedindo a opinião de vocês. Não está pedindo nada. Mas agora ele vangloriar o cara. Vangloreio, cara. Eu vangloreio. Mas é errado, Magda. Esses vereadores. É errado, eu não posso concordar com isso. Não é, Magda? Qual a tua posição, amigo? Mas ele continua. Faz o que quer do dinheiro. Por favor, chega. Tá. Quando eles falam aquelas absurdos que ninguém gosta na rua, favor. eu não me meto. Por favor. Ah, querida, mas eu não me meto. Por favor, tá? Quando fala aquelas chinelagens aí. Se tu não desse a réplica, não tava essa bateção de boca que é feia. Mas eu não bato boca com ninguém. Não, mas deixava eles dizer a opinião deles e deu. Marne, vamos falar. Eles chegou, Chicão, por favor. Eles têm que queimar aqui, Chicão, não queimam. por favor. Eu sei, querida. Então tá, obrigada. Eu fiquei muito decepcionado, confesso a vocês. Ontem nós comentávamos, eu e o doutor Vitorino, a respeito de um filme chamado O Destino de uma Nação e o Livro, que é de um autor inglês que fez muito sucesso. O livro é famoso no mundo inteiro, né? Que tem alguma parte de outro livro chamado 5 Dias em Londres. Bom, esse é outro caso. E aí eu comentava ontem com vocês a respeito de uma cena em que o primeiro Prime Minister, o Winston Churchill, viajava de metrô e perguntava para o povo. É mentira, foi invenção. Nunca existiu essa coisa de pegar o metrô e falar com o povo. Isso foi uma criação do autor para valorizar o mito. Valorizar o mito. E eu ainda disse ontem e vou mais uma vez asseverar aqui. Quando o mito é superior ao fato, noticie-se o mito, porque o mito ficou superior ao fato. E ele era um elitista, né? Ele lia Gibbons, lia Locke, lia todos os grandes autores, todos os grandes filósofos, todos os iluministas, os alemães daquela época. O princípio dele era um princípio cartesiano, o princípio do contraditório, etc. Então ele não poderia ter esse pensamento populista. Analisando bem, lendo hoje um comentário a respeito disso, eu cheguei à conclusão que foi exatamente isso que aconteceu. Mas não invalida o temperamento dele e o jeito com que ele conduziu os destinos da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. Graças ao comportamento dele e ao temperamento dele, ele salva a Inglaterra, porque foi por pouco. Se assinassem a rendição com os alemães, um tratado, um armistício com a Alemanha, a Inglaterra teria sido sufocada pelas tropas nazistas. Eu queria fazer essa correção porque eu me impressionei quando descobri que isso não aconteceu. Falando em me impressionei que isso não aconteceu, eu, se não tivesse acompanhado desde cedo as informações, as entrevistas, as prisões, eu não ia acreditar que uma clínica em Novo Hamburgo, comandada, até onde eu sei, por uma médica, estava aplicando o golpe da vacina. Verdade. Não é só o golpe contra a febre amarela, a vacina contra a febre amarela, é a tríplice, todas as vacinas. Até que fizeram uma denúncia à polícia. Um policial foi lá para receber a vacina. Foi lá, pagou 150 pila pela vacina. Sabe o que eles injetaram nele? Nada. Nada. Eles mostravam uma seringa com algum líquido e na hora de aplicar... Água? Nada, não tinha nada. Picava só e não tinha nem água dentro. Meu Deus. O nome dessa clínica é Vacix e eles cobravam pelas vacinas. A vacina era de febre amarela, meningite B e meningite ACWY. Eles cobravam de R$ 130 a R$ 590 para dar estas vacinas que não tinham nada, né? Fizeram uma busca com um mandado na casa da proprietária, né, da médica, lá o preço. E encontraram algumas vacinas dentro da geladeira da casa dessa mulher, junto com verduras, com frutas, saladas. Algumas vacinas estavam vazias e outras lacradas. A polícia ouviu uma funcionária e foi liberada, porque acreditam que ela não tem nada com isso, mas esta mulher vai ter que pagar pelo que fez, né? E a polícia espera que as pessoas que foram atendidas por esta clínica procurem a polícia para que eles possam ou o médico ou um posto de saúde, a Secretaria da Saúde, porque tem muita gente que acha que está imunizada a alguma dessas coisas que aplicaram nela, e ela tem que saber se aplicaram mesmo, se não aplicaram, se ela tá imunizada ou não. Então, por favor,
as pessoas que foram a esta clínica, receberam qualquer tipo de vacina que seja, ou procure um posto de saúde, a Secretaria de Saúde ou um médico para ter a certeza que você recebeu aquela vacina ou não. E o pior também, né, Magda, é que há indícios, pessoas disseram que ela poderia usar a mesma vacina em outras pessoas. Tirava a agulha, né, e usava em outras pessoas, fazia de conta que botava em alguém. Exatamente. Está aí uma dúvida que eu tenho. Será que a pessoa pode tomar, no caso de dúvida, a vacina pela segunda vez? Olha, não sei, Gustavo Vitorino, mas a pessoa ao menos sabe que não está imunizada. Pois é, mas assim, existe algum exame que determine se a gente está imunizado ou não? Deve ter. Parece que é um exame bem caro. Eu tenho feito isso aí há muito tempo. Acho que sim. Pois é, aí que tá. O meu problema é o do Marne. Eu viajei muito. Eu devo ter feito alguma vez na vida. Tinha um papelinho que eu me lembro que eu andava com aquilo no bolso. Eu tenho que procurar os passaportes e tal. Tem uma série de passaportes que foram bem usados, graças a Deus, em outra época. E tinha ali um papelinho disso que era uma vacina que exigiam aí, não sei. Que deveria ter, eu tenho a carteirinha das vacinas. Pois é, eu não lembro. Eu também não lembro. Eu não sei se eu tomei ou não, eu não sei se... Tá, eu vou te dizer uma coisa. Só que com mais de 60 anos parece que tem uma série de restrições, Tem restrições. É porque como é feito à base da gema do ovo, parece que tem algum... Não, primeiro se tu tem algum problema com ovo, se não tem problema. Tá? Mas é só esse? Não existe um outro componente? Não, esse é um tipo de vacina, não é essa da febre amarela. Tá? Mas eu acho... a da febre amarela não é a base de ovo? Não. É ovo de codorna? Não é a base de ovo. Não começa... As pessoas já estão enlouquecidas aqui no Face criticando o programa. Se for ovo de chocolate. Não vai de novo. Chocolate? Não vai de novo. Tá? Eu acho que não, Gustavo. Lembra que era a vacina aquela contra a gripe? Que era a base de quem fosse alérgico ao ovo, tivesse alguma intolerância, não podia tomar. Agora, assim, por exemplo, a da febre amarela, se tu fizeste há muitos anos atrás, como eu, mais de 10 anos atrás. O que dizem é que não precisa fazer de novo. Mas eu acho que se tu fores fazer, não tem problema. Tu não precisa. Pois é que eu não sei se o caso, precisa... se estou imunizado ou não. Essa é a dúvida que tem. Entendi. E já, eu não sei quem foi que comentou comigo que parece que o exame, o Marne, para detectar se a gente está imunizado ou não, é muito caro. Parece que é um exame caro e demorado. Porque tem que ver se tem anticorpos, enfim, um negócio meio... assim, eu não sou médico, mas enfim, se tiver algum médico assistindo, eu gostaria de saber. Algum médico. É possível tomar a vacina pela segunda vez? Quais são os riscos? Eu acho que deve ser porque o secretário da Saúde disse que as pessoas tinham que ir saber se tinham tomado ou não. Deve ter um exame que mostra. Pois é esse exame que eu ouvi um comentário de uma pessoa amiga que disse que esse exame é um exame caro e demorado. Mas não é pago. Mas aí eu acho que a Secretaria de Saúde vai ter que dar para as pessoas. Não, porque eu acho que não. Eu acho que esse é o problema. Eles não dão esse exame. Eles vacinam. Mas tem que dar um jeito. Mas aí vem a pergunta: e se existe risco de você se vacinar pela segunda vez? Certamente o poder público não pode correr esse risco, tem que saber se a pessoa... Por exemplo, eu ou o Mário, nós não lembramos. A gente chega lá, olha, somos velhinhos, não lembramos. E aí, o que a gente faz? Eles vão dizer, vai para casa? Não. Ou então, peraí que vamos dar vacina. Vai ter que fazer, né? E o risco? Vai ter que fazer. Essa é a dúvida que eu tenho, gostaria de saber. O importante é que se já existia um problema de você saber se estava imunizado ou não, já agora o Gustavo levantou uma outra possibilidade. Então, o importante é que você não deixe de procurar um médico, de procurar a Secretaria da Saúde, alguém para saber qual é a sua situação. Porque o policial não recebeu nada. A vacina dele era de vento, porque não tinha nada na seringa. Pior ainda. O telespectador aqui disse, o Vladimir de Alvorada, disse que é possível tomar após 30 dias. Agora, vamos averiguar a informação. É possível tomar a segunda dose após 30 dias. Após 30 dias. Quer dizer, a segunda dose não. Olha bem, porque existe essa vacina que é tomada em 2 doses. Eu não falo dessa. Eu falo daquela dose única que imuniza de uma vez por todas. Você toma aquela de 2 doses, você toma uma e 30 dias depois você toma a segunda dose. Sim. A contra a hepatite são 3 doses. Essa da febre amarela que eu não sei. Não, essa é uma vez só. E outra coisa, o negócio está ficando feio, viu?
Pois é. Nos últimos 60 dias, os dados foram divulgados hoje pelo governo de Minas Gerais, morreram 76 pessoas, Marne, só em Minas Gerais. Aproximadamente 120 pessoas morreram no Brasil nos últimos 5 meses de febre amarela. Ela já chegou em Santa Catarina, já teve mortes em Santa Catarina e tem 5 ou 6 casos que estão em observação. Temos alguns bem significativos. Olha, os nossos telespectadores estão impressionados e questionando, né? Juíza descarta exame psicológico para decidir sobre liberdade de Suzane Richthofen, juíza da Vara de Execuções Criminais de Taubaté, negou nesta quinta-feira o pedido do Ministério Público para que fosse aplicado este exame. Com isso, a detenta vai ganhar liberdade nos próximos dias. Que legal, hein? Que legal, que legal. Vamos ver o que mais que ela vai fazer, né? Marne. Eu quero fazer uma homenagem a um grande gaúcho. Uma homenagem? A um grande gaúcho que hoje estaria de aniversário, se vivo fosse. Quem é? Dr. Oswaldo Aranha. Dr. Oswaldo Aranha, esse é um livro que foi impresso e dado pela Assembleia Legislativa sobre os parlamentares gaúchos. Né? Oswaldo Aranha foi uma das grandes personalidades da Revolução de 1930. E Oswaldo Aranha foi ministro de Relações Exteriores de Getúlio Vargas, foi prefeito do Alegrete, era advogado e foi uma das grandes figuras porque ele, desde o princípio, se mostrou favorável aos Estados Unidos e a composição da entrada dos Estados Unidos na guerra e depois que o Brasil ficasse ao lado dos Estados Unidos. Porque no começo, o Brasil, Getúlio Vargas, pendia para a Alemanha, para o regime nazista. E uma coisa que eu me impressionei é sobre a carta que ele leu aos brasileiros, né, em Porto Alegre, no dia 3 de outubro de 1930. Quase 88 anos atrás. Ele fala: nobre e heróica raça da minha pátria, a tua vitória maior nesta hora de redenção não está nos régulos que depusestes, né? A afirmação moral de solidariedade na comunhão espiritual. Eu vou porque é muito grande a carta, eu só vou ler o trechinho final. O Rio Grande do Sul, com seu exército de 100 mil homens, um já dentro de São Paulo, outros em marcha para a fronteira sob o comando do presidente eleito da República, Getúlio, perfila-se em continência e apresenta armas à bandeira do Brasil novo que ressurge do seu passado heróico para um futuro maior, mais digno e mais feliz. O Rio Grande do Sul de pé pelo Brasil. Olha que diferença dos gaúchos daquela época e desta cepa que foi o senhor Oswaldo Aranha. Foi um dos mais ilustres brasileiros. Alguns detratores, e todo político tem, como bom político, tem que ter os seus detratores. Afirmam que ele não era tudo isso. Mas eu vou voltar a afirmar o que eu disse sobre o mito. Ele virou um mito na política. Para os judeus, em 1948, o voto dele foi decisivo para a criação do Estado de Israel. Tem uma avenida e ruas, praças em homenagem, uma em Tel Aviv, uma avenida muito grande lá em Israel, em homenagem a Oswaldo Aranha. Este foi um grande gaúcho, uma personalidade importante, amigo pessoal do presidente Franklin Delano Roosevelt. Então, eu estou fazendo essa homenagem a esse grande gaúcho, muito merecido, um livro impresso pela Assembleia Legislativa com os parlamentares gaúchos mais famosos e mais prominentes, nesse caso, Oswaldo Aranha. Esse livro é de graça, ganhei o livro. Agora, ilustres e proeminentes e amados não são o governador e o prefeito do Rio de Janeiro. Com certeza. Porque o bicho está pegando forte lá. Pô, e eu nunca vi gente... Os dois estão pedindo, né, Gustavo Vitorino? Pô. Agora, assim, ó, caiu a ponte lá dos ciclistas. Tá? A mesma que matou dois. A mesma, né? Aquela que o mar tinha já tirado a metade. E um dos ciclistas deu um depoimento muito claro. Eles estão colocando saco de areia, garrafa e coisa aí para manter isso aí já está caindo há muito tempo. A Odebrecht, que é a que construiu aquele pedaço ali, disse que não é nada com eles. Não é nada com eles, que já passou, que não sei o quê. Aí o governador não está, o prefeito não está. Aliás, o prefeito foi mal, foi muito mal, tendo se retirado justamente no período do carnaval. Ele era contra o carnaval,
Mas isso não é uma brincadeira de criança. Estou de mal contigo, não vou te prestigiar. Não é assim. Não, esse seu Crivella sempre foi uma piada, né? Olha, os pastor que virou senador, que virou não sei o quê, votaram nesse cara, agora tem que aturar. Agora, também, olha o drama da população do Rio de Janeiro, Marne Barcelos. Era esse Crivella ou... O Marcelo Freixo. Ou o Freixo do PSOL. Olha só. Quer dizer, os cariocas estão se especializando em escolher coisa nenhuma para eles governar. Porque os governadores do Rio de Janeiro ou estão presos, ou estão processados, ou estão debaixo da mesa lá em Brasília, escondidos, ou estão... Sabe? Aí vê os prefeitos do Rio de Janeiro, esse Eduardo Paes, não pegaram ainda. Está na hora de pegar esse Eduardo Paes, porque também tem rabo na estrada. Sim, tudo o Pezão nem se fala. O Pezão tem alguma coisa que está mantendo esses dois fora da encrenca lá. Mas a gente sabe que é uma questão de tempo pegaria eles. Né? Claro. Pô, aí tem o secretário, aquele lá do Rio de Janeiro, o secretário Sérgio Cabral, que tem as gravações, não, vamos continuar com a nossa sacanagem, nosso negócio é ganhar dinheiro, a gente dá uma encrenquinha, a gente sai logo e vamos continuar com o nosso esquema. E o Gilmar Mendes, com essa gravação, solta o cara. Seu Gilmar Mendes, com essa gravação tocando em todas as emissoras do Brasil, inclusive na Rádio Pampa, ele solta o cara. E o carnaval, para completar, não é só o problema do carnaval, não foi a ponte que caiu, a ciclovia que caiu, mais um pedaço. A chuva. No Rio de Janeiro. Eu nunca vi o Rio de Janeiro alagado do jeito que estava. Tem uma casa que tinha 1 metro de água. Ficou marcado no muro e na parede da casa. Que foi exatamente o que caiu pro lado contrário e matou 2 pessoas. 2.000 pessoas desalojadas. Né? Os automóveis sendo tragados nas avenidas, como foi aquele táxi e outros carros que a gente viu. Eu vi as imagens, impressionante. E um especialista no assunto disse que, por pior que seja, por mais intensa que seja a chuva, por mais que tenha tormenta, isso é falta de cuidado nos bueiros, na infraestrutura da cidade. Agora, a verdade é o seguinte, eu olhando a imagem do senhor Luiz Fernando Pezão, né? É Fernando, né? Não sei o nome direito dele. Eu sei que ele é Pezão porque ele calça 48. Então, daí ele vem Eu pensei que era que a mão dele pegava mais dinheiro. Pode ser até, né? Aí eu fico olhando a imagem dele. Cara, horroroso, não tem nenhum carisma, pessoal, não tem absolutamente nada. Como é que o povo carioca coloca esse cidadão lá como governador do estado? Depois de todo o escândalo com o Sérgio Cabral, ele se elege governador do estado. Ele se consagra como governador do estado do Rio Grande do Sul. O que é isso, meu Deus? Será que o povo do Rio de Janeiro emburreceu tanto? Já teve bons governadores, já teve pessoas importantes que governaram aquele estado, grandes personalidades, e hoje é um estado que está morrendo por isso, por falta de gestão e por roubo, é só roubo. Agora, sobre a rodovia, a ciclovia Tim Maia, era de se esperar. Isso é erro de projeto, dona Magda. Erro de projeto. Eu vi o buraco, abrir um buraco e levou tudo. Quer dizer, é isso que o rapaz falou, que está sendo mantido com aquelas coisas de meia tigela, assim, sacos e sacos de areia. Eu queria saber do CREA RJ, né? O CREA do Rio de Janeiro, se ele foi ver quem era o engenheiro responsável. Alguém assinou, né? Pois é, tem que ter assinatura para tudo, e eu concordo, tem que ter um engenheiro responsável pelas obras. Mas se alguma coisa acontecer, o sujeito tem que ser responsabilizado. O senhor tem que colocar o seu nome, o senhor não dá o OAB, não tem que fazer isso? Sim, e sou responsável por aquele processo. Pois eu acho que o engenheiro, quando assina um projeto, uma obra, é responsável, tem que ser responsabilizado por isso. Agora não pode vir aquele negócio de, a gente só fiscaliza o exercício profissional. Então é sindicato. Não, e falando dessa ciclovia, o que é mais impressionante é que já tinha sido pedida a interdição desta ciclovia. Uma parte dela. Uma parte, mas né, já poupa as pessoas de sofrerem algum acidente. Eu não entendo por que precisa acontecer mais e mais vezes para tomarem alguma atitude. A gente fala isso diariamente aqui no programa e nada Falando acontece. Em atitude, falta de atitude, também para completar ainda essa coisa toda sobre o Rio de Janeiro, a filha da senhora, da jornalista que morreu o ano passado, né? Atropelada por um carro da Tuiuti. Está todo mundo elogiando a Tuiuti, porque defendendo o trabalhador. A Tuiuti tem 3 trabalhadores com carteira assinada. 3. Outra coisa, as pessoas que morreram no ano passado
amassados pelos carros da Tuiuti, até agora não receberam nem um centavo. Nem um tostão. E a Tuiuti está recebendo milhões pelos direitos da Globo, pelos direitos do samba, pelos direitos de imagem, pelos direitos de mil coisas, mais o dinheiro da Liga. Então, assim, ó, é muito legalzinho pregar moral de cueca. Difícil é não usar cueca furada. Portanto, quem achou engraçadinha a Tuiuti, eu acho que ela não devia ter tirado segundo lugar. Primeiro que ela politizou, não devia ter politizado o desfile. E segundo, porque ela está pregando moral de cueca. Quem tem rabo na estrada não fica soprando o pneu dos outros. A Rafaela, que é a filha da jornalista, né, ela colocou um desabafo, um texto muito longo no seu Facebook. E entre as coisas que ela dizia, que ela compartilhou também o desabafo do irmão dela, do Henrique, que dizia assim, ó, para os que não sabem, minha mãe foi largada em um hospital público para morrer. Nem a Tuiuti, nem a Liga das Escolas de Samba fizeram algum movimento para que minha mãe recebesse algum tratamento de excelência ou que pudesse salvá-la ou ao menos proporcionar-lhe uma partida digna. O filho diz que a mãe só foi transferida para o Hospital Quinta D'Or 2 dias antes da sua morte. E sua transferência ocorreu quando, infelizmente, ela já estava praticamente morta. Então, viu como é bacana pregar moral de cueca? É muito bacana você querer ensinar os outros a fazer. Aliás, a Paraíso do Tuiuti nada fez do que pregar a ideologia que ela defendeu no Marquês de Sapucaí. Ou seja, faz exatamente aqueles que pregam essa ideologia. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. A menina colocou assim, ó, abre aspas, alguns trechos que eu separei. Não seja burro de cair nessa cilada e defender uma escola de samba que você nem conhecia até anteontem, a não ser pelas notícias dos atropelamentos em 2017. E que claramente tentou uma estratégia de manipulação, ela usa a palavra escrota, da opinião pública para se safar de seus próprios crimes, pegando carona despudoradamente e apenas para atender seus próprios interesses num debate político estéril e vencido, que realmente não ajuda o Brasil em nada. Essa moça deu no feridão. Abriu a ferida. Deu no rim. Fez assim, ó, remexeu. Deu no rim. Magda, deixa eu só mandar um abraço aqui a uma pessoa especial, a Alice Luzardo, que está assistindo o nosso programa. Alice, querida, obrigado pela gentileza de nos acompanhar, obrigado pelo carinho que você tem com esse programa, com todos nós, tá? Vai um beijo especial para você e tenha força. Existe alguém lá em cima que é muito maior que tudo. Beijo no seu coração. Obrigada, Alice, pela audiência, obrigada por nos aguentar hoje. Logo hoje que as pessoas gritaram, feito uns débeis mentais. Porque só quem grita assim... Mas não não posso não, pensar, tá, mas não vamos começar. O meu ponto de vista, pode. Eu não posso expressar a minha ideia. Pode. Se a minha ideia é assim, meu ponto de vista é assim, eu não posso expressar. Não. Eu tenho que entrar de escudo, blindado aqui. Não, Deus, já acabou. Falta, Gustavo. Que camisa bonita o senhor. O programa, né, eu não faço parte do programa, claro então... que tu faz, querido. Não, mas se eu vou falar alguma coisa... Eu estou reclamando. Pá. O programa é assim. Tu falas e as pessoas concordam, não concordam e tal. Agora, se todo mundo começar a gritar, todo mundo perde a razão. Todo mundo perde a razão. Eu só estou pedindo, foi o pior. Porque tu faz porque tu acha engraçadinho e de engraçadinho não tem nada. Tu tem que ver o que as pessoas escreveram aqui. Eu estou fazendo. E são os nossos telespectadores. Aqui eu peço. Eu falei que ele está com a camisa bonita. Não, tu já ia chamar o Chicão de débil mental. Mas olha só. Porque eu que interrompi. Mas eu ia chamar. Eu quero ficar falando do Luciano Huck, se o Luciano Huck não sabe que nem nós existimos. Então deixa eu te dizer que a débil mental sou eu. Porque não fala do vereadorzinho ali da Câmara ali, que toda a cidade quer saber. Não fala. É fácil falar do Luciano Huck, que está no Rio de Janeiro, nós estamos aqui. Nunca. Não, mas nós não estamos falando do Luciano Huck, nós estamos falando da candidatura de uma pessoa, Chicão. Também não... A presidência. Não apela. Vamos lá. Marne. Fala. Sobre a Juliana Paz, falando no Rio de Janeiro, a Juliana Paz deu um depoimento à Bibi, né, da novela Força do Querer. Aquela moça é linda, né? Linda. Essa é muito bonita, eu acho ela uma graça, essa moça. Ela disse que eles disseram que colocaram o revólver na cara dela.
quando entraram, né? E aí levaram o celular de um dos meninos que estava ali. Quando viram que ela era, resolveram ir embora, né? Então ela se salvou porque eles reconheceram ela, uma grande personalidade na televisão, uma grande atriz. Você vê como é que está a situação do Rio de Janeiro. É aqueles arrastões na praia. Quem é que vai se sujeitar a ir para o Rio de Janeiro para sofrer esse tipo de golpe, esse tipo de constrangimento, dona Magda? A situação está horrível no Rio de Janeiro. As pessoas estão querendo ir embora. Olha, entre 7 entre 10 cariocas, pesquisa agora realizada recentemente, querem ir embora do Rio de Janeiro, porque não aguentam mais viver naquilo lá. É verdade. Eu tenho amigos no Rio de Janeiro que ligam perguntando quem quer vir para cá, né? Está para o sul, como é que está por aí, é verdade. Olha aqui, a Luciana Loreto mandou uma mensagem dizendo para informar a dona Magda que ela está incrível hoje. Está muito bem alinhada, chique, classuda. É a nossa Fátima Bernardes dos Pampas. A Luciana Loreto. Eu gosto da Fátima Bernardes. Eu sou a Magda Beatriz aqui mesmo. Mas Lu, cunhada! Obrigado, que isso, cunhada? Obrigado pelo carinho. A Luciana vê com o mundo pequeno. Ela é prima de uma vizinha do meu prédio, Cibele Loreto, dona Cibele Loreto, que está assistindo. Um abraço a elas, então, obrigado pelo carinho. Olha aqui, então eu vou aproveitar o elogio da Luciana, e o Luciano Fontes também mandou um elogio. Eu acho que eu cheguei no salão hoje, lá no Bordeaux, eu devia estar o bichinho da goiaba, porque todo mundo começou assim, deixa eu te maquiar, deixa eu fazer teu cabelo, deixa eu fazer tua unha. Eu devo ter chegado lá um trapo velho depois de um carnaval, porque o salão não abriu, né, na segunda, terça e quarta, e aí o Rodrigo Paim me pegou, me maquiou toda com produtos novos, a Beth disse que precisava fazer minha unha, e o Antônio fez o meu cabelo. Eu devia ter entrado lá o bichinho da goiaba, ainda bem que eu saí bem, porque o Luciano e a Luciana me elogiaram. Ainda bem que tem pessoas que nos salvam. Isso aí. Os telespectadores estão mandando aqui mensagens, alguns decepcionados com a idolatria que o Chicão tem por este amigo que gosta de rasgar dinheiro na frente dos outros. Desrespeito deste empresário, ridículo, estava querendo aparecer. Lamentável o Chicão elogiar este absurdo. A gente tem que ouvir a opinião dos nossos telespectadores. Tu tem que lavar os teus pés com cidra. Tá entendendo? Eles também, cada um, é isso aí. Isso aí. Eu sou Real Madrid. O meu vou lavar com cachaça. Lavando. Já tem a Ângela de Porto Alegre que mandou uma mensagem desaforada pra mim. Cala a boca, Jéssica! Cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Por que tu não dá o teu salário? Olha, simplesmente porque eu ganho o meu salário dignamente, trabalho aqui e preciso dele para me sustentar. Se eu tivesse dinheiro sobrando, com certeza eu não lavaria os meus pés com champanhe ou com algo caro. Com certeza eu tentaria ajudar as outras pessoas, só por isso. Mas tem também outros telespectadores falando aqui sobre a burocracia. Assisto sempre esse programa de maior audiência em nosso estado e gostaria de relatar um problema que estou enfrentando com a dificuldade de abrir um bar pequeno, de pequeno porte. Não temos incentivo algum da Prefeitura de Porto Alegre, está muito difícil de trabalhar. É taxas, burocracias e nenhum incentivo. Mais fácil roubar do que trabalhar. Quem disse isso foi o Vilney de Porto Alegre. É triste mesmo, né? Os novos... Eu tenho uma notícia muito boa aqui para dar depois, que é o seguinte. Pode ser agora. O Marne... aliás, as pessoas falam, vocês ficam batendo boca e não dão notícia. Olha, uma das coisas que a gente mais ouve das pessoas é o seguinte, é que as pessoas assistem o programa e terminam o programa informadas sem se dar conta. Por conta da espontaneidade dessa bancada. Agora, Marne, você sabia... Você já ouviu falar do projeto Cyrus? Já ouvi falar. É um negócio espetacular. É o maior acelerador de partículas do mundo, que fica nos Alpes, entre a Áustria e a Suíça. E esse acelerador de partículas que está funcionando já conseguiu algumas coisas fantásticas, dignas de filmes de ficção científica. Pois bem, os detentores dessa tecnologia, acredite se quiser, estão trazendo para o Brasil o Cyrus 2, que está sendo instalado em Campinas e deve entrar em funcionamento no Brasil até o final do ano. O segundo não, é o maior acelerador de partículas do mundo, igual ao que está funcionando lá entre a Suíça e a Áustria. É um acelerador de partículas capaz de fazer coisas tão espetaculares que a própria ciência está chocada. Querem ver uma coisa?
Vocês viram o filme Jornada nas Estrelas? Todo mundo viu, né? Sim. Lembra aquela coisa de desmaterializar o passageiro aqui, materializa ele lá? Sim. Pois é. Até então isso era tratado como ficção científica. Pois bem, conversando com o professor Moacir de Araújo Lima, eu brinquei com ele. É o transporte molecular, não isso já foi feito. Esse acelerador de partículas que existe lá, conseguiram já desmolecularizar, não sei qual é a palavra que se diz, é um nome sofisticado. Sim, ok. Você desmancha uma molécula aqui ainda inanimada e conseguiram reproduzir essa molécula que viajou por ondas eletromagnéticas até um local 500 metros distante. A mesma partícula que saiu daqui, ela se desmaterializou aqui e foi materializada lá, graças a esse acelerador de partículas. Pois bem, alguém vai dizer, pô, mas lá existe... Gente, aquilo é uma ficção. Sim. Não esqueça que o 20 mil léguas submarinas foi considerado ridículo quando o Júlio Verne lançou. Lembra? Onde é que já se viu o homem no fundo do mar? Onde é que já se viu o homem voar e dar a volta ao mundo? Hoje é ridículo. Mas quando eu falo da máquina do tempo, eles riam de mim. E essa aí, mas quando do eu transporte... digo que os Jetson não andavam de quê? De carro igual os que tem aí agora, que a Toyota tem. Não, mas o Jornal das Estrelas, o Jornal das Estrelas não tinha aqueles radiocomunicadores que eles abriam e apertavam e falavam. Troço mais velho e muquirana, hoje está mais moderno o celular. Então, assim, ó, a viagem no tempo, Marne, já existe. Nós não temos a ferramenta. Porque se você sair daqui... deixa eu tentar lembrar o cálculo que o professor Moacir deu, que é um físico genial. Eu sou fã dele, né? Eu sou fã do professor Moacir. Ele deu o cálculo. Aliás, não tem falado, eu não lembro exatamente o número, mas se você sair daqui 2 anos dentro de uma nave, viajando à velocidade da luz, você vai a Marte e volta, quando você chegar aqui já se passaram 40 anos. E você está com medo... E você estava 2 anos dentro da espaçonave. Ele me explicou, um negócio complicado, que tem a coisa de cordas. Não é para explicar em minutos. Aquele filme do Steve Hawking que você deve assistir, se chama Interestelar, eu já recomendei esse filme aqui. É um filme que fala da teoria das cordas. O tempo, na verdade, não existe. O que existe são ondas de vibração que separam o tempo. Albert Einstein. É o buraco. Não. O buraco da minhoca é a teoria do Einstein sobre o desaparecimento no espaço, que não é desaparecimento, é viagem no tempo. Sim, mas o princípio de tudo E o princípio das cordas do Steve Hawking é um aperfeiçoamento da teoria do Einstein, que determina a relação... Há 100 anos atrás. Ele diz o seguinte, não somos nós que andamos no tempo, é o tempo que anda em nós. Exatamente. Esse momento está gravado aqui. Esse momento está gravado. Olha, é espetacular. Exatamente. Quem gosta de física aplicada, física quântica, assista um filme Interestelar. Ele é espetacular. Eu tive que assistir 3 vezes para entender mais ou menos. Olha aqui, os mais dos nossos telespectadores se manifestam pelo Face, a Rosane Cassol, a Jussara Dica, o Marcelo Plet, Sandro Borges, Ângela Maria, Loade Mesquita Esquerda, Jussara Falcão, Marlete Matos, Bia Rodrigues, Laura, eu não tenho o sobrenome dela, a Débora Santos, o Jonathan Machado Corvelo, adoro vocês de coração, um super abraço. Se puder, manda um abraço para mim, agradeço, assisto vocês na noite na reprise. Bruno Machado, Carlitos Souza... Nailce Freitas de Castro, Regina Eckler, Clenice Duarte, Alexandre Marques, Ali Guterres, Ronete de Souza, Thaís Barcelos e Fábio Kuzler. Depois eu continuo lendo, porque senão eu vou ficar só lendo. Deselegância, esse Chicão gritando, adoro todos, inteligente, elegante, é proibido se comportar aos gritos. É verdade, Amanda. Quem mais? Silvana, assisto todos os dias o programa, abraços a todos. A Suzane von Richthofen, que foi a sugestão da Thaís, e a gente já falou. Estou com saudades da bancada, infelizmente aqui na praia não pega, é antena parabólica, Ronete Souza. O que a gente vai fazer, né? Amo esse programa, com ou sem grito. Eu e meu filho amamos todos vocês. Ali Guterres, obrigada. Olha aqui o Alexandre Marques, puxa a nossa orelha, presta atenção. Deprimente, a que nível chega um programa que já foi bom? Não, continua bom, viu, para sua satisfação. O programa está em segundo lugar em audiência na região metropolitana, em segundo lugar em audiência no Rio Grande do Sul.
Tá? Então, assim, o senhor pode não gostar de algumas coisas, mas tem coisas que o senhor gosta e que outras pessoas não gostam. O programa tem esse perfil. Deixa eu só responder aqui para o seu Arno, que perguntou em que cidade está instalado esse acelerador. Seu Arno, em Campinas, numa área do governo federal, um projeto do governo federal chamado Projeto Cyrus, que tem exatamente o mesmo nome do projeto implantado lá, e que é uma parceria do governo brasileiro com esses cientistas que detêm tecnologia. Esses cientistas é um grupo multinacional que detém essa tecnologia do acelerador de partículas, é multinacional, transnacional, né? Porque são recursos de vários países e o Brasil passou a participar recebendo o segundo maior reator acelerador de partículas. Mário Barcelos. E nessa sequência aqui, o Brasil está tentando há 2 anos encerrar uma parceria com a Ucrânia num projeto para construir e lançar foguetes no Brasil, em Alcântara, lá no Maranhão. Custou o Brasil 483 milhões. Então, a decisão do governo brasileiro, isso aí começou em 2003, no primeiro ano do governo Lula, se não me falha a memória, e aí não aconteceu nada. Então, o governo, na época, dizia, vamos cancelar esse projeto, já colocamos 483 milhões. Só que os ucranianos não aceitam isso aí, querem cobrar do Brasil 2 bilhões de reais para cancelar essa parceria. Isso seria instalado lá em Alcântara, no Maranhão, esse projeto. Não produziram absolutamente nada. O Brasil já colocou 500 milhões de reais, não sei quantos milhões de dólares seriam na época em que foi feito isso. Eu não consegui descobrir quanto a Ucrânia colocou nisso aí. Provavelmente entrariam com a tecnologia e o Brasil com dinheiro para construir. Então, estão querendo tomar 2 bilhões do Brasil para abrir essa sociedade binacional. Isso é impressionante isso aí. Uma fortuna jogada num projeto para construir foguetes que redundou em absolutamente nada. E ainda o Brasil, como o caso de Pasadena, que está lá para vender aquela monte de sucata, aquele monte de ferro enferrujado lá na Califórnia, e ninguém quer comprar aquilo, como isso aqui. O Brasil não consegue encerrar as atividades porque vai ter que pagar uma multa para a Ucrânia. Gustavo Vitorino, perdão, tu ia falar isso? A Ucrânia tinha base de mísseis da antiga União Soviética. Sim, a tecnologia deles é nuclear. Eles têm Chernobyl lá na Ucrânia. Sim, mas eu digo a base da tecnologia, os mísseis de longo alcance, estão ainda instalados lá. Intercontinentais, a Ucrânia ainda tem essa tecnologia. Isso. Era aí por isso que veio. Eu acho que é isso que incomodou a Rússia e que quis manter o domínio sobre a Crimeia. Porque ela não ia entregar a base de mísseis intercontinentais para a Ucrânia. A Crimeia, por causa do Mar Negro, que está ali, a base de Sebastopol. Sebastopol, que é a mais importante e que permite a frota soviética navegar por aqueles mares. Sim, porque ali a maior base de submarinos nucleares, que exatamente tem esses mísseis. O pessoal pensa que a Rússia está morta, não está morta. Não. Pelo amor de Deus. Não, que é isso? Olha, fala, meu bebê. Não, e a gente falou antes, né, do castigo que a chuva está dando para o Rio de Janeiro, mas o Rio Grande do Sul também está sofrendo bastante com o lado contrário, né, com a estiagem. 20 municípios decretaram situação de emergência, principalmente na região sul e na campanha do Rio Grande do Sul. Mais de 250 milhões de prejuízos nas lavouras de soja e milho também. É algo muito preocupante a situação do nosso Rio Grande do Sul por causa da seca. Né? Falando em Rio Grande do Sul e a nossa cidade, o Vitor Prestes diz assim: ontem, após o término do programa, fiquei pensando. O nosso prefeito é uma pessoa ativa em redes sociais. Essa programação de blocos estava em todas as redes. Os blocos que nós estamos falando, dos que foram fazer a bagunça na Cidade Baixa, eu deduzo que seja este, tá? Será que é tão difícil ligar para um órgão e pedir mais segurança e limpeza? Mostra para a população que está ali para ajudar não só o prefeito, mas vereadores e demais. Enfim, ainda neste domingo terá mais um bloco. Já está sendo anunciado. Vamos prestar atenção. O Vitor que nos diz isso. Sim, as pessoas ligam, as pessoas pedem ajuda para a polícia, pedem ajuda para a prefeitura, ninguém faz nada. Virou terra de ninguém a Cidade Baixa. Os caras não têm mais autorização para coisa nenhuma. E repito, aquele baile funk ali debaixo do viaduto deu um sinal verde para essa gente. Pode fazer o que quiser que está tudo liberado. Olha o e-mail que eu recebi, que é muito legal. Boa noite, bancada. Sempre que posso assisto o melhor programa de debates do Brasil.
tá um exagero. Mas esse e-mail específico para a Magda. Sou teu fã desde a TV Guaíba. Você continua linda. Hoje, então, teu visual está deslumbrante, essa maquiagem está sensacional. Abraços a todos. PS, por razões óbvias, peço que hoje não cites o meu nome. Não sou casado, sou divorciado. KKK, abraços a todos. E eu não vou dizer teu nome, porque tu disse que não era para dizer, eu não vou dizer. Faz assim, depois eu dou uma olhadinha e entrego você, tá? Uns aos outros podem expor suas opiniões e cabe aos outros respeitar. Pró ou contra, seja o assunto que for. Baita programa. Boa noite, Martins Dornelles. Também acho, é isso que eu estou tentando fazer, que cada um dê a sua opinião e que vocês possam ouvir a opinião de cada um. Boa noite, Magda, diz o Manuel Azevedo. Este golpe da vacina mostra o espírito ruim de alguns brasileiros, que por dinheiro fazem qualquer coisa. Pessoas com diploma e profissão. Então é mau caratismo mesmo. Eu espero que tenha diploma, né? Porque a gente até então não sabe, né? Não dá pra... Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Sobre a clínica das vacinas, a telespectadora Ana Lúcia mandou aqui no WhatsApp do programa dizendo que ela não é médica, que ela é farmacêutica. Viu? Já tem uma... mas tem o conselho de farmácia, né? Falando nisso, tem um vídeo no YouTube, no final de semana, no Carnaval, uma moça estacionou lá, um lugar de moto, lá em Camboriú. Sim, juíza, não? E aí foi, não é juíza. Aí saiu dizendo, não, porque eu sou juíza, não sei o quê. Todo mundo respeitou, ninguém quis, né? Aí, e o sujeito estava do lado dela, desceu todo machão do carro, querendo bancar o valentão. Mas como tinha muita gente, ele é valentão até certo ponto, né? Aí, não, porque isso aqui é porque eu vou botar, eu boto onde eu quiser, porque eu sou juíza. E aí começou a falar e começou a cometer erros de português. E já não é juíza. Aí o pessoal, só pela atitude não é. Peraí, viu? Aí foram ver, a moça não é juíza, a moça responde a processos, vários processos lá em Santa Catarina. Cara de pau. Sabe, a Associação de Magistrados do Estado de Santa Catarina está indignada com essa história. Com razão. E vai processar essa moça. Bem que fazem. Eles vão processar essa moça e com razão. Sem dúvida alguma. Porque isso é falsidade dela. Como é que você se identifica? Não, e o que é pior, num momento como esse, que o judiciário é tão criticado, por conta de algumas coisas que até tem razão, os auxílios, essas coisas... Pô, alguém querer tirar proveito nisso e todo mundo botou na internet. Olha aí, judiciário, juíza, não sei o quê. A Associação de Magistrados de Santa Catarina ficou quicando com esse negócio e essa moça vai responder um processo. E pode ter certeza, não vai ficar barato para ela, não. Olha aqui, olha que desagradável esse episódio que o nosso telespectador Eduardo Quitolina narra. Que aconteceu na Cidade Baixa também, contra a mãe dele, uma senhora de 86 anos. Na parte da tarde, minha mãe foi dar uma caminhada pelo bairro quando uma moradora de rua, simplesmente do nada, a agrediu com um soco nas costas. Ela que tem duas cirurgias de coluna, Procurei a Ronda Social que fica aqui perto e, para minha surpresa, só funciona até às 17 horas, como se o problema social tivesse horário. Pessoas com problemas mentais é diferente de pessoas desocupadas. Precisam de atendimento médico. Existem vários aqui no bairro nesta situação. Imagina se fosse uma faca ou um pedaço de madeira. Lamentável e obrigada pela... Desculpe a caixa alta, teclado com problema, tá? Abraços ao Marne, ele diz. E isso nós estamos sujeitos a todo momento, desde que tem condomínios ali como é que se diz ali no meio da Ipiranga? No dilúvio, tem condomínios realmente, né? Ali estendidos, onde o Marne passa no centro. Onde é que está a administração dessa cidade? Por favor. Mas se toca Por favor, se gente. toca num negócio daquele ali, ai, mas meu Deus, assim, o direito de ir e vir. Sabe, essa senhora de 86 anos ser agredida por alguém que precisa de algum tipo de atendimento. Não quer dizer que a pessoa que fez isso seja marginal, pode ser uma pessoa doente. Aí a Ronda Social fecha às 17 horas. A Ronda Social tem que fazer 24 horas. Ataques e maluquice das pessoas não tem hora para acontecer. E, trocando de assunto, o Hospital São Lucas, em Copacabana, na Zona Sul, um hospital muito conhecido lá no Rio de Janeiro, o Hospital São Lucas, né? Entre cada 10 casos que apareceram, todos eles referentes a problemas dermatológicos, né? E herpes.
que o pessoal se beijou tanto em outras coisas que começou a aparecer uma onda de herpes. Sapinho. Sim, que foi uma coisa horrorosa. Diz que sexo, aquela fila de gente, problema de herpes, boca, todo, né? Você vê como é que estava o carnaval do Rio. Além dos bandidos, a herpes pegou. Nós estamos falando assim, eu falei agora de pessoas de rua, nós estamos falando da juventude, do carnaval. O nosso telespectador Jorge Tolentino mandou um e-mail a respeito de um episódio que aconteceu nos Estados Unidos, né, nesta quarta-feira, que vitimou um número expressivo de pessoas, entre eles um professor, numa escola em Parkland. Aí ele diz assim: após o baita susto que vocês nos deram com as merecidas folgas dos senhores, gostaria que compartilhassem conosco suas opiniões sobre o fato ocorrido na escola em Parkland. Especificamente o fato de o senhor Aaron Faiz ter usado seu corpo como escudo em defesa dos estudantes que corriam em busca de refúgio. O senhor Aaron também atuava como segurança, além de professor na escola Marjorie Stoneman Douglas, que é a escola onde ocorreu esse episódio. Naquele ambiente, por ser um cidadão cumpridor das leis, estava desarmado, restando como única alternativa seu ato de extrema coragem que posteriormente custaria-lhe a vida. Abraços a todos, Jorge Tolentino. E é um assunto a ser tratado mesmo, e eu pego pelo antes do ocorrido. Diz que o jovem esse... Nicolas Cruz. Ele era um rapaz que já demonstrava ter alguns problemas, né? Que ele era agressivo, que ele tinha perdido a mãe há pouco tempo. Ele foi expulso da escola, quer dizer... E aí, como nós sabemos, falamos tantas vezes aqui, lá são condados, né? É como se fosse um grande bairro. E as pessoas todas se conhecem, mas todo mundo sabia isso e ninguém preveniu isso, ninguém tomou nenhuma atitude? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é isso que me impressiona, nos Estados Unidos isso. E com tantos acontecimentos e semelhantes como esse, né, ninguém fica ligado. É que a cultura americana do extravaso, ela é muito perigosa, porque na dita terra da liberdade, onde as leis funcionam, parece uma ambiguidade, mas é verdade, essa coisa, Marne Barcelos, da violência explosiva, ou seja, sabe aquele botãozinho vermelho que todo mundo tem lá atrás na cabeça? Parece que lá as pessoas apertam esse botãozinho por qualquer coisa. Verdade. E nós estamos falando de um país onde essa pregação da liberdade coloca uma arma na mão de quem quiser. Basta atravessar a rua, entrar numa loja, com carteirinha de motorista, um documento de identidade e um documento de endereço, comprovando o endereço, você compra a arma que quiser. As pessoas têm que ficar mais alertas, têm que observar o seu vizinho, observar as pessoas com quem vocês convivem. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que... Eu cuido disso, assim, eu sei mais ou menos os hábitos dos meus vizinhos, sabe? Porque tu tem que estar sempre ligado. Mas o pior doidão é aquele que passa batido. Mas ele não passava batido. Ele era notável. Ele era notável. Todo mundo sabia. Teve um aluno que é brasileiro, que estuda lá também, disse que já estudou, um aluno que eu vi o relato, que já estudou com este menino, disse que ele já levou a arma para a escola, já tinha dito e ameaçado que ia atirar nos alunos, então acho que tem um histórico, né? Claro. As pessoas precisam investigar isso. Num país que tem essa violência, alguém faz isso que você falou, o mínimo que tem que fazer é avisar um professor, tem um maluco ali. Tem um maluco aí. Tem um maluco ali. Dona Magda, o nosso colega, que é diretor da empresa, o Pizzuti, né, ele tem uma filha que mora em Miami. O genro é o representante da TAM, da Latam, me parece, não, da Gol, não me lembro qual é a empresa aérea brasileira, então ele mora lá, tem a sua base na cidade de Miami. Então, todo ano, ele passa 30 dias em Miami. Ele passou agora 30 dias na casa da filha em Miami. Então, ele estava me contando a vida, como é que é lá. As pessoas deixam o carro aberto, né? E aí ninguém rouba, porque as pessoas têm medo. Foi o que ele me contou. Foi o que ele me contou. Ele chegou domingo, ou sexta-feira de lá. Bom, aí me contou que as pessoas têm medo porque, às vezes, a polícia deixa um carro aberto para ver se alguém vai roubar. E ficam cuidando.
Se alguém roubar, alguém mexer, preso na hora. Então as pessoas têm medo que o vagabundo, o provável vagabundo que queira mexer num carro, fica com medo disso. Foi o que o Pizzuti me contou. Eu achei profundamente interessante. Passar 30 dias numa cidade como Miami, eu disse, mas logo numa cidade que só tem latinos, né? Foi isso que o Vitorino se espantou. Só tem latinos lá, né? Cubano, porto-riquenho, hondurenho. Aliás, Honduras é o país do maior índice de homicídios do mundo. Honduras, né? O Brasil está em 9º lugar em número de homicídios. Temos 50 mil homicídios por ano. É uma coisa fantástica. Hoje saiu um dado de acidente de trânsito. No Rio de Janeiro e em São Paulo, morreram 167 pessoas em acidentes de trânsito. E, no Carnaval? No Carnaval. E 53 pessoas, vê você, Mário, 53 pessoas morreram assassinadas nos 5 dias de Carnaval. Eu fiz a continha aqui, dá 215, 220 pessoas, mais ou menos. Em todo o regime militar, segundo a Comissão da Verdade, aquela que disse que o mundo se acabou por causa dos militares, coisa e tal, desapareceram ou morreram 268 pessoas no Brasil. Lembra quando eu disse, e os dados estão aí nos jornais de hoje, lembra quando eu disse que o regime militar, o fim do mundo, o terrível, carnificina, o regime militar, eu disse, é o que morre de gente no Carnaval, entre o Rio e São Paulo, no trânsito e homicídio. Tá aí, ó. Lamentável. Falando em Carnaval, São Paulo superou o Rio de Janeiro, Carnaval de rua. Primeiro lugar, Salvador. É verdade, Primeiro lugar, Salvador, seu Vitorino. Primeiro, tá aqui, ó. Não, mas quem é que deu os números? A julgar... É impressionante, Ai, que raiva que me dá Não, até é chato, eu vou tirar água nele aqui. Todo mundo fala que o Carnaval de Salvador perdeu gente. A julgar por dados oficiais das prefeituras, Salvador teve o maior Carnaval de rua de 2018. Beleza, tá aqui o texto. Sim, claro. A surpresa fica por conta do vice, São Paulo, que ultrapassou o Rio de Janeiro em número de foliões. De acordo com a prefeitura soteropolitana, que é quem nasce em Salvador, que começou a contar o público no dia 3 de fevereiro, 15 milhões de pessoas pularam nos blocos da cidade e assim por diante. Não. É frio isso aqui, então? Mas, é frio, sei lá, 15 milhões de pessoas. Mas que... Alô, senhores da Prefeitura de Salvador, por favor, pega leve. Peguem leve. A gente sabe... Tá bom, o Carnaval da Bahia. É bacana. Iriguiduma. Pô, pega leve. O tio sofre com essas coisas. Olha aqui, ó, tio. Olha aqui, ó. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Então essa pesquisa é fria. Opa. Não. Os números dados pela Prefeitura de Salvador. Não. Marne, não, ele não tá dizendo que ela é fria. Só que assim, ó... Aplica, mas não aplica muito. Isso são depoimentos deles, são informações que eles deram. Da Prefeitura de Salvador. Não te ofende, por favor. Não estou ofendido. Eu estou passando uma informação, uma notícia que eu acho que é... que eu te digo, tudo é frio, tudo é porcaria, tudo é nada a ver. Só o que lá fala, vale, bababá. Tudo isso não adianta falar. Vai falar mesmo. Tem que ficar aqui esperando a hora. Não, vou trazer um laptop. Entendeu? O quê? Vou trazer um laptop. Laptop. Se vai trazer, traz direito. Traz a coisa certa. Querido, olha que eu já fui acusada. Já fui acusada de só defender o Chicão Tofani aqui, agora, ó. dizer para acusar quem tem que ser acusado não tem coragem. Aí tá. Entende? Sabe? Não tem coragem. Tá, mas tu não vai ficar assim. Não vou, porque não vai adiantar nada falar. Não, mas fala. Assim, não, Chicão Tofani... A jogada é o anteprograma. É o anteprograma que ele castiga quem quer dar opinião. Não pode dar opinião, porque a opinião ela é cortada. Chicão, olha aqui, vamos fazer uma coisa. Nós o Mário falou uma coisa interessante aqui. É uma opinião que ele viu de um órgão. O órgão existe, está aqui. O órgão é palhaçada. Não é palhaçada. Nada disso. Tá? Olha aqui, a Wanda Nunes fala sobre a febre amarela e dá uma informação que o Gustavo Vitorino não tinha dúvidas, tá? Ela diz o seguinte... ouviu hoje também o secretário de Saúde, como eu. Antigamente as pessoas faziam a cada 10 anos a vacina. Hoje se sabe que não há necessidade de repetir a vacina. Ela vale por toda a vida, com exceção dessas doses fracionadas que tu te referiste. Essa sim tem que ser repetida porque a dose está fracionada, já diz o termo, ponto. No caso de você não lembrar se foi imunizado ou não, você pode fazer a vacina de novo. Wanda Nunes. Esclarecido?
Pois é, importante a sua opinião, porque foi o que a gente falou, eu e o Marne aqui, a gente não lembra. Eu não lembro se eu tomei. Sim, mas ela está dizendo que pode fazer. Eu devo ter feito isso, porque eu viajava muito, era obrigatório fazer. Eu sou da época que estava carimbado no passaporte, é proibido viajar para Cuba. Marne, mas não, olha bem, era outro tipo de coisa. Era malária, lembra? Tifo, a gente tomava vacina para isso. Febre amarela, eu não lembro. Eu sei que eu tomei uma série de vacinas na época. Eu também tomei vacina. Não, parei um pouquinho. Você tomava no braço? Parei um pouquinho. A vacina contra a febre amarela, tu não recebe... me deu vontade de fazer uma vacina contra a febre amarela. Não, não é assim. Não é assim. Se tu só faz, se tu vais para algum lugar perigoso. Sim, e aí, se tu já aconteceu isso contigo alguma vez... Sim, mas nós já estamos no lugar perigoso. Não, agora sim. Eu quero tomar agora. Eu tô. Então faz, criatura. Pra que tu tá precisando? Mas e se eu já tomei? Olha aqui, ó, tu faz o seguinte, vai e faz a vacina contra a febre amarela. Isso. Faz 1, 2, 10 vezes. E se eu ficar verde com as orelhas? Ai, vai ser uma atração a mais no programa, eu vou achar maravilhoso. Vai lá e faz então, que aí tu vai voltar verde. Olha aqui, ó, Giovanni Prestes, prezada Magda e bancada, a notícia do Luciano Huck desistindo definitivamente das eleições de 2018 me fez lembrar que a disputa entre os presidenciáveis está muito parecida com a campanha de uma certa marca de refrigerantes em que os consumidores elegerão o melhor artista. Imagine se fôssemos tolhidos de uma hora para outra de votar em alguém daquele rico elenco composto por Ludmilla, Nego do Borel, Anitta ou Pablo Vittar. Abraços a todos, Giovanni Prestes. Tem a tal de Juju, como é Juju? A Juju Todinho. Jojo Todinho. A Jojo Todinho, mas a Jojo Todinho não consegue sentar porque ela tem um tamanho assim que ela tem que ter um sofá no avião. Não, ela disse que perdeu 12 quilos no carnaval. Deve ter perdido, mas achou 14 na outra esquina. Perdeu 12 e achou 14. Boa noite a todos. Gostaria de expor junto à bancada o protesto feito pela Escola de Samba Tuiuti, onde criticam o governo Temer, a escravidão, a reforma da Previdência e colocam fantoches vestidos de verde e amarelo e a ala do panelaço. Não gosto de carnaval e não tenho sido... E não tenho isso como sendo minha cultura. Mas fui pesquisar e verifiquei que foi a escola esta que mais ganhou recursos da Lei Rouanet. Somente 3 funcionários tinham a carteira assinada, como o Gustavo Vitorino acabou de dizer, e o carnavalesco é membro do PSOL, ou seja, não era uma escola protestando, e sim a representação clara de um partido político. Priscila Heinzmann, de Canoas. Deu na mosca. Deu na mosca, Priscila. Muito obrigada pela informação. Faz bastante lógica. A gente notou isso. O Marne, as vacinas que nós tomávamos quando criança era sarampo, catapora, coqueluche. Não, mas essa foi depois de adulto. Não precisava esperar que alguém te dissesse. Não, essas eram obrigatórias, né? Tifo e tinha antitetânica também, quando tinha algum corte. Sim, mas essas são as... Por isso que eu disse, a febre amarela não entra... Febre amarela e malária somente... Quando tu vai para um lugar que era exigido para, como você falou, para locais... Mas ele não acredita na gente. Eu não sei como é que o telespectador acredita em nós, porque o cara que senta aqui não acredita. Ô, Vitorino, olha só. Reforçando aqui, veio. Não precisa, é a quarta vez que eu estou falando sobre isso. Mas é o nome das doenças. Tá, acabou, pronto. Tá, vou falar então sobre um assunto que tu falou, tá? Que um telespectador gostou muito e gostaria de saber novos detalhes. Sobre acelerador de partículas. Seria interessante aprofundar o assunto, pois já vi várias opiniões na internet dizendo que é um processo muito perigoso e que países de primeiro mundo não permitem testes em seu território. Parabéns pelo programa. Abraço, Marcos Jorge, da Cidade Baixa. As pessoas não aceitam o novo. As pessoas não aceitam o novo. Isso aí é fake, isso é bobagem. Você não querer o maior acelerador de partículas do mundo que foi aceito por 2 países como a Áustria e a Suíça, instalar nas montanhas? Não, eu acho que não aceita, não. Aceitamos e tomara que nós tenhamos esse acelerador de partículas entrando em funcionamento. Hoje foi anunciado que ele deve iniciar as operações até o final do ano, Marne.
Pois eu concordo também com o que disse o telespectador, que seria bom se nós pudéssemos ouvir um especialista que nos desse uma série de detalhes, que respondesse às dúvidas dos nossos telespectadores e nós. Nosso programa, infelizmente, não permite convidar alguém de fora, mas concordo. Acho que é um assunto tratado por profissionais, por especialistas, poderiam fazer com que a gente dirimisse essas... Física, né? Física. Ligar para o professor Moacir, vou ligar para ele amanhã e segunda-feira eu prometo para vocês que tragam uma informação, porque ao que me consta, o acelerador de partículas não trabalha com radioatividade. Muito bem. Vamos falar sobre outras coisas. Eugênio Carlos, este caso das vacinas em Novo Hamburgo, violência, impunidade, tudo está relacionado com a não prisão do Lula. Enquanto não prenderem mesmo, algema e tudo, vai continuar tudo isso. Pensem e expliquem. Eugênio Carlos, eu concordo contigo em gênero e número. E volto a citar uma frase que eu cito com muita frequência, dita pelo professor Jarbas Lima. Tá? Professor Jarbas Lima, diretor da Faculdade de Direito da PUC, foi participante da nossa bancada num outro programa, num outro nome, num outro formato. Durante muitos anos foi deputado federal, né? Isso. E desistiu por causa da safadeza que ele viu que existe lá dentro. Ele diz o seguinte: quando os de cima perdem a vergonha, os de baixo perdem o respeito. Isso veio um encontro exatamente do que você estava falando. Jéssica. Verdade. O telespectador falando sobre o acontecido na Flórida, na escola. Em relação ao ocorrido na escola, como um aluno expulso teve livre acesso à escola, suas dependências, inclusive a sala de aula? Eu vi que ele estava proibido de entrar, mas né? Ele entrou na escola, né? Como um estudante consegue entrar com uma arma? Eu li aqui na notícia, ele mandou aqui um fuzil automático, mas é um fuzil semiautomático AR-15, sem ser percebido, pelo que sei, escolas americanas têm a sua entrada de pessoas controlada por seguranças. Falha na segurança? Fica a dúvida. O Sandro Borges, de Porto Alegre. Vi também que eles têm portas blindadas. Pois é, muito estranho. Detetor de metais. Detetor Olha aqui, ó, antes de passar para o Marne, para ler os aniversariantes de hoje, eu quero fazer uma referência à Associação Comercial de Porto Alegre, a CPA, que foi homenageada que foi homenageada neste dia 15 na Câmara de Vereadores, mas que comemora os seus 160 anos no dia 14. Então, os nossos cumprimentos a toda a equipe, em especial ao seu presidente, que é o Paulo Afonso Pereira, que lembrou que a CPA e o Teatro São Pedro nasceram no mesmo ano, em 1858, e juntos se desenvolveram como instituições, ajudando nossa Porto Alegre a crescer e aparecer para todo o Estado. Parabéns a todos os funcionários, em especial ao presidente Paulo Afonso Pereira, pelos 160 anos da CPA. Marne. O primeiro aniversariante de hoje, o grande astrônomo, físico, historiador, matemático, etc., Galileu Galilei, né, que teve uma vida longa, época, morreu com 76 anos de idade, muito contestado pela Igreja Católica, né, que em outras épocas atrasou muito a ciência. Campos Salles foi presidente do Brasil, ele era um político brasileiro, era advogado e foi presidente, como eu já disse, do país. John Barrymore, que foi um ator americano que faleceu em 1942, era tio-avô, se não me falha a memória, da Drew Barrymore, que é numa família de consagrados atores, Lionel Barrymore, Ethel Barrymore e outros tantos nessa família de grandes atores, né? César Romero, ator americano que faleceu em 1994, fez grandes filmes, era o galã, né? Foi muito aproveitado com os filmes que tratavam a América Latina na Segunda Guerra Mundial. Fez alguns filmes em que ele teve participações realmente muito fortes. A Silvia Bandeira, atriz brasileira, completando hoje 68 anos de idade, a Silvia Bandeira. Linda. Isso. Jane Seymour completando 67 anos, uma atriz britânica que fez um dos filmes que eu mais vi na minha vida em algum lugar do passado. Somewhere in Time, que trata a história de uma volta. Eu adoro esse tipo de coisa. A volta era o Christopher Reeve, depois o Superman, o Super-Homem, e volta ao passado, consegue voltar ao passado,
quando ele vê uma fotografia de uma moça, de uma atriz, em um hotel, no Grand Hotel, quando ele estava viajando de Chicago. Ele era um escritor e ele passa por ali, vê aquela fotografia e se apaixona e começa a perguntar, viagem no tempo, etc, 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 até que ele consegue voltar no tempo. E o professor diz a ele, você não pode ter nada do seu tempo, né? E ele consegue voltar no tempo e fica enlouquecido, apaixonado pela moça, pela mulher. E aí eles têm um relacionamento e em determinado momento ele olha uma moeda que ele havia esquecido no bolso, olha para aquela moeda do seu tempo, dos anos 80 para 90 e volta e perde ela, aquele grito, Richard, o nome dele no filme era Richard Collier, e ela, Elise McKenna. Veja que eu guardei os nomes de tão importantes para mim depois do filme. Só tu consegue guardar. E eu fiquei maravilhado pelo filme, ele volta para o mesmo hotel, para o mesmo quarto e para de comer simplesmente. E o final, no decorrer, nesse ínterim, ele descobre que realmente voltou ao passado, porque vem uma senhora dos seus 80 e tantos anos de idade, entrega um relógio que ele havia dado de presente para ela, nunca se sabe, e coloca na mão dele, fecha a mão dele e diz assim, come back to me. Volte para mim. É um filme maravilhoso. No final, ele para de comer e morre, né? Aí bate na porta o concierge, etc. E aí... Não, mas o filme é de 1980, é muito antigo, as pessoas todas já viram. Não, eu não. Mas eu não tinha visto, eu também nem não vou ver. E aí os dois se encontram nas nuvens, né? Os dois jovens, etc. Jane Seymour no alto da sua beleza lindíssima e o Christopher Reeve, que eu tive o prazer de conhecê-lo, vi de longe, né? No aeroporto da cidade do Panamá. Eu vi um camarada grandão andando, eu disse, eu conheço aquele cara, eu sou o super-homem, né? Eu estava na cidade do Panamá, ele estava viajando de volta para os Estados Unidos. Né? Bom, temos mais um aniversariante, a Marina Persson, apresentadora e atriz brasileira. São esses aniversariantes. Olha aqui, ó, comparar a Magda com alguém que certa feita, brincando de ser repórter, disse no ar, aspas, eu e o motorista deixamos o carro e estamos caminhando a pé. É desprezar a Magda que é ímpar. Obrigada, Jorge Leffer. Eu nunca leio as coisas que ele escreve, mas hoje eu achei engraçado. Mas eu não me ofendi, estou brincando. Luciana é minha amiga, querida, não me ofendi, imagina. Só que eu não acho a Fátima grande coisa. Até porque... Mas o Jorge fez uma brincadeira. Não. É válido. O Ismael Córdova mandou uma mensagem aqui. Oi, Jéssica. Sugiro que a construção do acelerador troque de lugar e passe para Brasília. Se porventura abrir um buraco negro por lá... Manda todo mundo. Tomara que sejam tragados. Ideia. Boa noite, bancada que amamos. Lindos. Forte abraço ao Chicão. Gente, vocês engordaram? A imagem está horrível, está alargada, não está em HD. Tem alguma previsão? É ser em HD? O Ricardo, que é um responsável técnico por alguma coisa, Chicão. O Vitorino é o normal dele. Eu não tô. Eu tô de casaco branco, a gente pode aumentar quando tá de casaco branco. O Nenê tá fortinho. É que a televisão aumenta a gente 6 quilos, né? Assim. Eufemia. É fortinho, não é gordinho. Não é gordinho, não é gordinho. Um outro telespectador aqui no WhatsApp do programa. Quer tomar aquela vacina, né? Parabenizo pelo excelente programa. Boa noite, bancada. Sou professora e aqui em Porto Alegre a situação não é diferente em relação ao estudante que apresenta dificuldades nas relações ou pela agressividade. Todos os sintomas são detectados e relatados às famílias, mas cabe a elas procurar ajuda. As leis deveriam mudar em prol desta criança ou adolescente que está totalmente vulnerável, clamando por ajuda. E depois que acontece algo todos os culpados, todos os culpam e aplicam todas as punições legais. Mas onde está a lei que deveria ter protegido e cuidado desta criança quando houve o alerta dos professores? Sofremos calados há muitos anos. Olá, Magda, boa noite. Concordo que as atitudes dessa escola, ele se refere a Tuiuti, referente ao acidente, deixam muito a desejar. Mas pergunto, eles expressaram alguma mentira referente aos acontecimentos do nosso país? Acho que o senhor Vitorino tem obrigação de ter um pouco
pelo menos ser um pouco menos parcial quando se refere a esse atual governo. Não nos cabe defendê-lo, e sim enxergar seus erros, que são tão claros quanto os do PT. Claro. Marcelo Denilson. Pô, mais do que a gente xinga aqui, ele quer o quê? Quer que eu vá bater no Temer? Que é só o que está faltando, né? Mas a gente critica aqui, eu acho que o senhor... Mas é que as pessoas entendem... tem que ouvir tudo que a gente diz ou não ouvir nada. Porque a gente critica aqui, mais do que a gente critica o seu Michel Temer e os seus bloqueios, seus 40 ministros lá, para aí. Eu acho que o senhor tem que... faça a sua crítica, mas, por favor, seja justo. A gente critica aqui o seu Michel Temer, o seu Fernando Henrique Cardoso, o seu Lula, o PT, o PSOL, o PQP, o diabo carrega. A gente critica todo mundo. Aqui ninguém passa flauteado dessa bancada, não. E se elogia também. O Tomás Henrique Marques do Carmo diz assim: hoje a minha musa da inteligência, Magda Beatriz, está simplesmente soberba. E a Jéssica, linda com este rabo de verão, Tomás Marques. Rabo de verão? Que isso? Rabo de verão? Nem chato não tá, tu tá de cabelo Ele mandou solto. Mensagem no outro dia, né, que eu estava de rabo de cavalo. E o jogo do Grêmio, dona Magda? O que tem o jogo do Grêmio? O Grêmio. Ei, Chicão, o que tu achaste daquele jogo, hein? Achei que o Grêmio poderia ter ganho jogando com o Independiente com 10 jogadores. Acho que não está decidido, a decisão vai ser aqui. Mas acho que ontem aconteceu aquilo que eu preconizei durante 3 meses, toda a Rádio Grenal. Ela vai ter que se humilhar amanhã. Quando o Neymar olhou Cristiano Ronaldo, o Apolo dos jogadores, o cara boa pinta, o cara inteligente, o cara que sabe jogar, ele amarelou total e o PSG foi ladeira abaixo. Praticamente já está eliminado. Perdeu para o Real Madrid por 3-1 ontem, Magda. E o próximo jogo em Madrid mostrou que o Neymar é um baita jogador para jogar quando ele jogava no Santos, contra o Palmeiras, Internacional. O Neymar no Barcelona, também jogado do lado do Messi, Iniesta e Luis Suárez. Aí o Neymar vai... A Copa do Mundo, o Brasil é um candidato ao fracasso, porque ele sofre da Neymar mania. É verdade. O Chicão tem muita razão. Eu acho que não passa da primeira fase. A primeira fase passa, mas quando pegar a Alemanha, times superiores, o Brasil, França, o Brasil vai jogar. A única desculpa, nós somos penta. Isso é que nem aquele cara que ganhou uma mulher bonita há 10 anos atrás. Quero ver a mulher dele agora. O Brasil está assim. Os outros estão Chicão Tofani, eu perguntei também pelo jogo do Grêmio, porque eu te confesso que eu não assisti. Tá? Quer dizer, eu assisti um pouco, depois soube o resultado, mas o Grêmio não ganhou porque fizeram um gol contra, isso? Não, o Grêmio não ganhou, não por causa desse fator aí. O Grêmio não ganhou, o Grêmio culpa a arbitragem, mas o Independiente perdeu um jogador. Tá? O jogador deu um cotovelaço no jogador do Grêmio. Tudo bem, um cotovelaço é um cartão amarelo, quando não tem perigo de gol. Não é para botar um vermelho, mas o juiz, para mostrar personalidade, expulsar o melhor jogador do Independiente em Avejaneira, deixou o Grêmio, favoreceu o Grêmio. Só que o Grêmio não aproveitou. E diz que a segurança foi fantástica lá, né? Foi, lá não acontece nada, o que acontece aqui... Pois é, e agora eu quero ver... Agora, quando o Lanús veio jogar aqui, foi totalmente apedrejado. Isso é complicado, hein? Os brasileiros, os argentinos, o povo que mais gosta de brasileiros, recebe os brasileiros super bem. E agora o brasileiro que recebe mal o argentino. Aqui, isso então, não pode, é um horror. Porque a gente já fez isso aí. Só que os caras são boa pinta. Não, eu sofro esse problema também. Eu admiro os argentinos porque eles adoram os livros e adoram a cultura. Pessoa que conhece Buenos Aires, que já andou por Buenos Aires, vê um número de livrarias que a cidade de Buenos Aires tem. Mas só aquela que é a mais tradicional deles... me fugiu. Também. Bom, mas daqui a pouco a gente lembra. Boa noite, Tops. Não concordo, mas como todo mundo diz que o ano só começa depois do Carnaval, então, feliz 2018, queridos. Manda dizer a Débora Santos de Novo Hamburgo. E, a propósito disso, nesta sexta-feira, dia 16, dá início o movimento responsável pela maior migração do planeta, também conhecido como Festival de Primavera ou Ano Novo Lunar. Agora muda porque começa o Ano Novo Chinês. O cachorro. Que esse ano é o cachorro. Tu manja Não. eu gosto, eu acho maravilhoso. Então, assim,
é bárbaro isso, e tem muitas coisas assim, quem é reikiano, quem trabalha um pouco com energias, sabe que esse dia é um dia diferente. Entendeu? É um dia de tu fazeres uma série de coisas, que é o sal de cura, que te deixa... cuida das energias dentro da tua casa, e são centenas de milhões de chineses que viajam, né, em trens, em ônibus, fazem o seu deslocamento. O volume de pessoas que se movimenta neste ano é muito grande. E é uma festa muito bonita. Eu gostaria de um dia participar disso. É uma mentalização positiva. É tudo positivo. No livro, os chineses, a Cláudia Trevisan, que viveu muito tempo, que trabalhou na China, ela contava que, para muitos trabalhadores, essa é a única época do ano em que eles podem voltar para as suas casas e reencontrar suas famílias. A gente pensa que a vida lá é igual a da gente, não é, não. Pelo isso contrário. Aqui é uma maravilha, isso é um paraíso. Pelo contrário. Então, são 12 animais, né? Os signos, cavalo, né? Todos são cavalo, cachorro. Eu sou cavalo. Podia ser diferente, né? Se não queria que eu fosse uma borboleta. Galo, né? Tem galo, né? Tem. Eu acho que eu sou tigre, eu acho que eu vi uma vez, não lembro. Galinha não tem, né? Aí seria não, galinha não. Tem vários animais, né? A senhora está vendo? Eu tô assumindo um bom comportamento aqui. Urso tem. E o rapaz lá da ponta está indicando comigo. Não, ele não está indicando contigo. A senhora está vendo? Eu só perguntei se é galinha. Eu assumi o bom comportamento aqui. Agora, né? Porque o senhor estava com mau comportamento. péssimo comportamento dele hoje. É porque ele não vem amanhã. E aí, como ele vai viajar amanhã de manhã, ele não vai dar tempo de eu mandar ele pro SOI, entendeu? Aí ele vai pegar um fim de semana ainda de descanso, vai pro SOI só segunda-feira. Onde? Pro SOI. Não, mas ele não vem amanhã. Não, porque a Conte aí vende teu peixe ligeirinho no último minuto do programa. Vamos lá. Amanhã à tarde a Rádio Pampa vai transmitir, sexta-feira agora? Hoje. Hoje. A partir das 14 horas, a Rádio Pampa vai transmitir o 4º Fórum Caminhos do Rio Grande. É uma promoção da Rede Pampa de Comunicação que reúne autoridades para discutir a logística, as estradas do estado do Rio Grande do Sul, que há muito tempo vem passando por um processo de revisão e que precisam passar por esse processo de revisão. E o Rui Moraes dos Santos, nosso telespectador, mandou pediu um favor para ti. Já que o doutor Gustavo vai estar presente nesse dia 16, no 4º Fórum sobre os rumos do Rio Grande, por favor, você poderia perguntar para os palestrantes Carlos Marum ou para Eliseu Padilha por que as pensões na nova reforma da Previdência serão reduzidas em 50%? As pensões da reforma da Previdência... Não, ele pediu para eu perguntar para ele. Sim, mas o que eu quero explicar é o seguinte, como é que você chegou a esse cálculo? Porque esse cálculo não existe. Não? Não. E, além do mais, eles vão dizer para mim, isso aqui é um fórum sobre as estradas, sobre logística. Não, mas tu pode perguntar em off, claro que ele está fazendo uma brincadeira. Não tem como. Não vai ser nada reduzido. Terminou o nosso programa de hoje por aqui, voltamos amanhã logo depois do Jornal da Pampa, cheio de coraçãozinho e mais calmos. Eu vou dar água de melissa para todo mundo antes. Beijo, boa noite, até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente.